Olá, vamos conversar sobre carnaval e dinheiro? É isso mesmo. Todas as vezes que você tem aí uma opção de lazer, como é que você lida com o financeiro? Você se programou para poder realmente curtir esse carnaval ou você só tá no oba-oba aí nesse carnaval? Não se programou, não planejou nada, mas tá indo com um bloquinho. Hoje a gente vai falar sobre como a gente pode ter lazer e ainda assim construir patrimônio na nossa vida. Se você não me conhece, eu sou a Ellen Silvério, isso aí, sou mentora financeira e eu tô aqui hoje pra gente poder bater um papo sobre carnaval, dinheiro e tudo que envolve aí as nossas finanças. Ei, Elaine, boa noite, gente. Sejam bem-vindos aí à nossa live. Hoje eu quero falar, sobre essa questão de dinheiro e lazer. Eu coloquei o tema aqui, carnaval, porque eu sei, gente, nós estamos indo para quê? Para a semana do carnaval, o feriado do carnaval, então tá todo mundo só pensando nesse assunto, nesse tema, mas o que eu vou falar aqui hoje, ele vai servir para o seu lazer como um todo. Ei, Rosália, um beijo. Então, o que eu vou trazer, o tema que eu vou trazer aqui hoje, é um tema que você vai utilizar todas as vezes que você quiser desfrutar, do seu dinheiro aí no lazer. Quando você quiser fazer uma viagem, quando você quiser emendar um feriado. E também sei, que temos muitas pessoas aqui que vão pular carnaval e tem também muitas pessoas que vão pular o carnaval não atrás do bloco, mas talvez indo para um sítio, fazendo uma viagem, indo curtir uma praia. E tudo isso, gente, envolve o quê? Envolve finanças e envolve dinheiro. E antes da gente começar, eu queria que você já colocasse aí pra mim o que você vai fazer nesse carnaval. Vai correr atrás do bloco ou vai ficar no bloquinho dentro de casa? Conta pra mim quais são os seus planos, para esse carnaval aí de 2026. O que você tá querendo fazer nesse carnaval? Se você se planejou ou se você não se planejou, e mesmo assim agora deu aquela vontade de fazer alguma coisa, porque tá todo mundo fazendo e a gente vai falar um pouquinho disso aqui também para você entender o que acontece, quando eu vejo todo mundo indo pra praia. Por que eu fico querendo ir pra praia também? Por que às vezes eu quero, colocar o meu dinheiro em coisas que, na verdade, lá no fundo, talvez nem fazer tanta diferença assim na minha vida, mas a gente é meio que levado aí, pelas circunstâncias, e quando a gente não tem nenhum tipo de planejamento, a gente vai vivendo o dia ali. E o pior, o pior é que você vai vivendo o dia e vai vivendo aquilo que aparece. A Débora, ei Débora, um beijo. Vou fazer companhia pra mamãe de 93 anos. Uau, sua mãe tem 93 anos? Que bênção, rainha. Nossa! Ô, gente, que delícia ter a mamãe pra poder, fazer companhia. Não tenho mais a minha mãezinha, faz muita falta. Minha mãe gostava de uma festa, minha mãe gostava de carnaval. Ei, Joyce, boa noite, rainha. Como é que você está? Então, tudo que a gente vai falar aqui são coisas que vocês vão conseguir utilizar. Sim, e lúcida, maravilhosa, Deus é lindo, Eu também quero ficar assim, gente, velha e lúcida e feliz e alegre. Eu não quero ficar dando trabalho, Eu quero ficar aí, com 93 anos vindo aqui fazer live. Nem sei se vai ter Instagram ainda, do jeito que as coisas estão, É capaz de a gente ligar uma tela e já reunir todo mundo num lugar. Com essa inteligência artificial aí. Vamos ver o que nos aguarda no futuro, Por enquanto a gente precisa só aprender a cuidar do nosso presente. E que bom que você tá aqui para poder fazer isso. Antes da gente começar, eu quero que você anote aí uma frase, gente, que eu falo todos os dias. Eu tenho dito essa frase. E eu comecei quando a falar essa frase? Eu comecei a falar essa frase agora, em 2026. Ei, Cá, boa noite. Vicente, boa noite. Sejam bem-vindos. A frase é a seguinte, Antes da gente começar, porque a gente vai falar de dinheiro, a gente vai falar de prosperidade, nós vamos falar, às vezes, daquilo que a gente não tá tão organizado assim, Trabalhou 30 anos no Benji, maravilhosa. Então, a gente precisa, primeiro, aprender todos os dias quando a gente acorda, sabe? O que você fala. E aí, eu criei uma frase e eu vou começar a compartilhar ela lá nos meus stories, que é: eu crio a minha prosperidade. Então, se você tá aqui nessa live, ei amor, um beijo, marido.
Se você tá aqui nessa live, eu já quero que você já declare isso, já coloque essa frase aí pra você, sabe? Coloque aí, eu crio a minha prosperidade. Por quê? Quando a gente fala sobre eu crio a minha prosperidade, significa que eu estou me responsabilizando pela construção da minha prosperidade. Eu não vou terceirizar isso para as outras pessoas, eu não vou culpar os meus pais que não me ensinaram sobre educação financeira, eu não vou colocar a culpa no governo, porque a gente tende muito a fazer isso, né? E muitas pessoas estão fazendo isso. Eu não vou colocar a culpa, né? Às vezes no meu companheiro, na minha companheira, porque eu crio a minha prosperidade. Quando a gente nasceu, né? Você nasceu, a não ser que você tenha um irmão gêmeo aí, né? Mesmo assim, primeiro saiu um, depois saiu o outro. Então é porque você tem a capacidade de fazer tudo o que você determinar que você vai fazer. Nós já nascemos munidos dessa capacidade. Então, você que está aqui, você cria a sua prosperidade. Eu, Ellen, crio a minha prosperidade. E falar isso abre a sua mente para quando as oportunidades chegarem, você se tocar de que, poxa, eu falei que eu crio. Eu falei que eu sou a pessoa responsável por isso. E quando eu falo que eu sou responsável por isso, não é uma data no calendário que vai fazer com que eu destrua aquilo que eu falo que estou criando. Débora, que saudade de você. Como é que tá você e o baby? A Débora teve filho, a Débora já, tá comigo há muito tempo, né, Débora? Me conheceu lá no inicinho aqui do Instagram, no início da minha carreira. Que honra ter você aqui, rainha, saudade. E aí, gente, eu quero que você declare isso, sabe? Eu crio a minha prosperidade. Ei, Celeste, aí ó, Celeste é a minha consultora, gente, consultora de modas, já veio aqui me avaliar. Ó, olha só, que passa, temos pessoas aqui, gente, de fora, né, porque essa semana um post viralizou e chegaram muitas pessoas, né, de outros países aqui no meu Instagram. Eu não sei se depois isso vai conseguir ser traduzido, mas, né, vou continuar falando aqui. Mas sejam bem-vindos, independente de qualquer coisa, né, gente? É bom ficar conhecida no mundo aí, ó. Quem sabe não é isso que Deus tem pra gente. A partir do momento que a gente declara que nós somos responsáveis pela nossa prosperidade, as coisas vão acontecendo. E quanto mais eu tenho falado isso, quanto mais eu tenho chamado isso pra minha vida, isso tem chegado com muita força. Então, essa frase eu quero que você fale para você todos os dias. Eu crio a minha prosperidade. Não é uma data no calendário que vai fazer com que eu, estrague tudo aquilo que eu estou construindo. Porque às vezes, Celeste está falando, está linda, amiga, seu cabelo está perfeito. E o vestido é o quê? Da Celeste. Vestido da Celeste, que a Celeste, além de ser uma consultora, gente, ela vende roupas lindas, né? E esse vestido aqui eu comprei com a Celeste, tá? Obrigada, meninos, obrigada. Foi difícil me livrar daquele cabelão, mas estamos aí, né? Mais leve e também, ao mesmo tempo, eu acredito que mais sofisticada e preparada para fazer muito mais, né? Para receber mais prosperidade. A gente fala que quando uma mulher ela mexe no cabelo é porque ela quer mudar algumas coisas na vida dela. E isso não sou eu que estou falando, gente, é comprovado psicologicamente, né? Então, quando a gente faz mudanças assim, é porque a gente também já fez alguma mudança por dentro. Porque o cabelo, ele significa muito para uma mulher, né? E quando você abre mão ali, né, por exemplo, eu já tinha aquele cabelo, já tinha muito tempo, uns 5 anos mais ou menos eu tava com aquele cabelo, né, aquele cabelão. E aí quando a gente resolve fazer uma mudança, significa que essa mudança ela vai vir para muitas áreas da nossa vida. E todas as mudanças que a gente pensa, a gente também tem que agir de forma estratégica. Então essa mudança foi pensada para trazer mais prosperidade, mais leveza para mim, tá? E eu quero que você pense nisso também. Quando a gente está construindo, né, a nossa prosperidade, quando a gente entende que a gente é responsável por fazer isso, a gente entende também que existe um momento do lazer e existe um momento de eu ser responsável com as coisas que eu falei que eu vou construir. A responsabilidade, ela é minha. Ela não pode ser jogada, né, pro meu passado,
nem para alguém que eu digo que está me atrapalhando no meu presente. E aí, quando chegar lá no meu futuro, eu vou continuar sendo essa pessoa vítima. E vítimas não prosperam. A gente tem que entender sobre isso. Qual que é a mentalidade, a postura que você tem diante da vida? Quais são as atitudes que você toma, né, diante dos desafios? Porque todo mundo que está aqui e todo mundo que não veio para essa live tem desafio. E você precisa aprender a lidar e ser responsável pelas coisas que você está escolhendo, a partir das coisas que acontecem com você. A gente muitas vezes não pode escolher e não tem poder, né? Não tem um controle remoto na nossa mão pra gente poder mudar de canal. Essa estação aqui tá difícil, então eu vou avançar. Tipo aquele filme, o Clique, né? Quem aqui já assistiu o Clique? Que o cara ele tem um controle remoto na mão dele e ele vai avançando, né? As coisas chatas ele pula, os momentos que ele não tá afim de dar atenção pra esposa, não tá afim de atender um telefone do pai, tipo, eu não tô afim de cuidar dos meus pais, ele pulava. E ali ele chega num pedaço da vida dele que ele entende que, poxa, eu avancei demais, então eu preciso viver tudo que tá acontecendo comigo. Eu preciso viver. Oi, amiga, abraços, Marcelinho. Marcelinho já me ajuda. Ele sempre entra na live, gente. Gracinha, um beijo. Com Deus aí. Então, a gente precisa entender disso pra gente poder o quê? Começar a ser mais assertivo, né? Com as coisas que a gente escolhe e com a maneira como a gente reage e age diante dos desafios. Quando eu falo sobre isso, né? Quando a gente tá falando de uma festa, porque tá todo mundo doido pra ir pra uma festa, quem não tá querendo ir pro bloquinho de carnaval, né, tá querendo talvez fazer uma viagem, tem alguém chamando pra fazer alguma coisa, um churrasco, mas como é que tá essa organização financeira sua aí, né? O que quebra a gente não é o lazer, não é o carnaval, é a nossa falta de planejamento. E é disso que a gente vai começar a falar agora, tá bom? Então, primeira coisa, o lazer não quebra ninguém. Quando a gente fala de educação financeira, muitas vezes as pessoas elas pensam que a gente vai ter que cortar o lazer. E aí é uma das coisas que eu mais defendo. Por quê? Porque você é um ser humano. E se você não tiver o mínimo possível de lazer na sua vida, como é que você vai ter, né, gente, prazer pela vida, gosto pela vida? A gente trabalha e o dinheiro ele existe para nos servir e não para que a gente seja escravo dele. É lógico que quando a gente está numa situação desfavorável financeiramente, a gente abre mão de algumas coisas porque nós nos responsabilizamos pela nossa prosperidade. Isso é uma escolha. Então, se eu escolhi abrir mão de algumas coisas para que lá na frente eu seja uma pessoa que tenha mais prosperidade, isso quer dizer que eu fiz essa escolha e eu não vou ficar resmungando e reclamando. Porque eu sou responsável pelas escolhas que faço. Você é responsável pelas escolhas que você faz. E a partir do momento que eu declaro, eu sou responsável, eu crio a minha prosperidade. Eu não vou ficar, gente, brigando, xingando, reclamando. Eu fiz uma escolha, né? E eu tenho que bancar essa escolha. Ei, Enzo, gente, o Enzo é uma gracinha, o Enzo trabalha na mídia lá da igreja, gracinha esse menino. Beijinho pra você, viu? Então, a primeira coisa começa aí. Eu declarei que eu crio a minha prosperidade, agora eu me responsabilizo. Se eu me responsabilizo, eu vou abrir mão de algumas coisas, porque às vezes isso é necessário. Comigo foi necessário e às vezes ainda é necessário. Eu faço escolhas todos os dias com o meu dinheiro. E você também tem que aprender a fazer escolhas também com o seu dinheiro. E muitas vezes a gente fica pensando que pessoas milionárias, elas não têm essa preocupação, elas têm também. Elas também têm que fazer escolhas. Se elas quiserem continuar tendo o dinheiro, tendo um bom relacionamento com o dinheiro, elas não podem dizer sim para tudo. E você precisa entender que a sua vida também é assim. Graça e paz, Enzo. Então a gente precisa olhar para isso com responsabilidade e entendendo que eu fiz uma escolha e agora eu vou sustentar essa escolha. Você trabalha o ano inteiro e muitas vezes você, né, pensa no momento de lazer que você não deveria estar desfrutando daquilo. Por quê? Porque você não se planejou. Porque você trabalha o ano inteiro
né? A maioria das pessoas trabalha o ano inteiro, mas não planeja ter um descanso, não planeja ter um lazer. E você sabe que, por exemplo, né, todo ano vai ter carnaval. Todo ano vai ter carnaval. Todo ano você vai tirar férias, né? Mas você não se planeja para isso. E às vezes, o que faz a gente, né, ficar desorganizado no próximo mês é justamente isso. Justamente não olhar para o calendário e fazer, né, essa previsão. Porque lá no carnaval eu vou querer fazer o quê? Eu vou estar onde? Vou estar com quem? No dia do meu aniversário, eu vou querer comemorar, eu vou fazer uma festa e vou ficar endividado? Ou eu vou me planejar para isso? Ou eu vou, de repente, chamar os meus amigos para ir num restaurante e lá cada um paga a sua parte? Então, tudo isso, gente, são datas que você sabe que existe. Você sabe que esses dias vão chegar aí no ano e você muitas vezes não olha para isso. Quando a gente fala de planejar e ter previsão, né, financeira do que vai acontecer no nosso ano, é você colocar essas coisas no papel. Eu nem tô falando que você tem que anotar isso numa planilha. Eu estou falando para você anotar no papel. Meu aniversário é março. O que eu vou fazer no meu aniversário? Eu já coloquei lá. Eu já estou me planejando para isso. Carnaval eu ia fazer o quê? Eu já me planejei para isso. Quem estava me seguindo aí no final do ano viu que a gente se planejou aqui em casa para passar o final do ano numa pousada. E nós estávamos lá. E como que a gente faz isso? Então, o que eu trouxe? Eu trouxe 4 passos práticos para que você consiga organizar aí, né? E ter isso na sua vida sem que isso atrapalhe a construção do seu patrimônio. Quando eu falo sobre construção do seu patrimônio, e às vezes você tá aqui na live e fala assim, mas eu não tenho nada. Aí agora eu quero que você comece a pensar diferente. Ei, Zila, boa noite, tudo bem, Rainha? Sejam bem-vindos e bem-vindas aí, tá, gente? Você tem que começar a pensar que construir isso depende de você. É lógico, né, gente? Existem várias coisas, mas eu falo assim, se você não ouviu isso ainda de ninguém, você vai ouvir de mim. A vida não é justa, né? Tem gente que nasce herdeiro, tem gente que nasce e vai precisar trabalhar muito para poder conquistar aquilo que deseja. E tem pessoas que nascem em lugares extremamente pobres, mas independente do que a gente vê acontecendo no sistema financeiro, que muitas vezes ele vai precisar de uma série de melhorias para poder ser mais justo, a gente não pode esperar, né, pelo governo para a gente poder construir o nosso patrimônio. O que é construir o meu patrimônio? É você ter ali a sua reserva, sabe? É você trabalhar e você tirar o seu dinheiro, uma porcentagem ali, 10% do seu salário, que seja, para você poder começar a ter um dinheiro guardado. E isso não é difícil de fazer. É difícil porque você não tem a mentalidade e o comportamento. E você vive muitas vezes num ambiente onde ninguém faz isso. E fazer isso para você fica no último plano. Então, todas as vezes que você às vezes tem uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de sair para poder curtir a vida, porque você também merece esse desfrute, né, do seu dinheiro, muitas vezes você vai com culpa, muitas vezes você vai, mas no próximo mês você tá atolado em dívida. E a gente tem que entender que construir o nosso patrimônio é isso, é olhar para aquilo que importa e começar a fazer mesmo que seja com pouco. Quando eu falo da minha experiência com dinheiro, né, endividada, devia financiamento de carro, o nome estava na Serasa, no SPC, nem sei mais, em todos os programas de proteção aí, o meu nome tinha restrição. E quando eu decidi que eu ia sair disso e eu resolvi fazer tudo que eu não fazia, foi fácil? Não. Mas graças a isso, hoje eu posso estar aqui para poder falar para você que você também consegue, mas que para isso você precisa fazer escolhas. E muitas vezes nós, mesmo adultos, agimos como crianças com o nosso dinheiro. Por quê? Porque a criança, ela quer o brinquedo naquela hora. Ela quer o passeio naquele dia. E aí o pai e a mãe que se vire. Mas você cresceu. E aí? Né? Você vai deixar, né, as suas necessidades emocionais te endividarem? E como que eu faço então, Ellen, para que isso não aconteça na minha vida? Né? Então eu trouxe 4 passos práticos. Primeiro passo,
definir o teto de gasto antes. Se eu quero ter lazer, eu tenho que definir quanto que eu vou ter de dinheiro para poder gastar nisso, sem que isso prejudique o resto do meu mês ou o resto da minha vida. Por que eu trouxe esse tema, gente? Eu tive uma cliente na mentoria que nós construímos a reserva financeira dela. E aí veio o carnaval. E sabe o que essa cliente fez? Ela pegou a reserva financeira e foi viajar com a família. E aí quando ela voltou, ela estava com dívida, porque lá ela gastou mais do que o dinheiro que ela levou, o dinheiro da reserva, porque ela destruiu a reserva. Ela voltou endividada, voltou sem reserva e voltou com culpa. E as piores coisas que existem pra gente sair da dívida é culpa. Por quê? Porque se eu tenho culpa, eu fico pensando no problema e não foco em uma solução. Então, qual que é o primeiro passo? Eu quero ir pro carnaval, Marcela entrou aqui, lá da Bahia. Quanto que é uma badala? Quanto que eu tenho? Meu dinheiro dá para ir para lá? Eu tenho que pensar nisso antes. Não é na hora que todos os meus amigos estão indo e eu saio correndo para comprar a passagem de avião mais cara para poder estar lá com eles. E normalmente, como a gente não se planeja e vai deixando tudo para a última hora, né? A gente acaba pagando bem mais caro por aquilo que, se a gente tivesse planejado, a gente estaria pagando um preço justo. E isso acontece em várias áreas da nossa vida. Quero um carro, não juntei R$1 para poder dar de entrada no carro. Vou ali e vou financiar. Quero comprar um imóvel, não juntei nada, não me planejei, não olhei para isso. Eu vou lá e vou financiar pensando só no valor da prestação. Aí pago 3 apartamentos pro banco. É assim que nós vivemos. É assim que a maioria das pessoas vive. E hoje eu tô aqui para falar para você que dá para fazer diferente. Que se você determinar esse teto, esse limite de gasto antes, você vai trabalhar com esse dinheiro e com esse limite você vai fazer as coisas. Não é depois que eu vou ver isso. Entende? Então, o primeiro passo, quando eu quero ter lazer na minha vida, quando eu quero construir patrimônio na minha vida, quando eu recebo, eu tiro 10% e guardo lá para poder fazer minha reserva. Disso, eu vou pagar as minhas contas essenciais, os meus gastos. O que eu preciso para ter uma vida digna? Ali, né? Paguei minhas contas. Eu vou tirar uma parte para o meu lazer. E aí eu vou poder ir pro carnaval, eu vou poder viajar, eu vou poder ir para aquele restaurante legal no dia do meu aniversário, as mulheres gostam, né? Vou poder ir tomar aquele café naquela cafeteria gostosa com as minhas amigas. Os homens vão poder ir lá comprar o ingresso para poder ir ver o jogo do futebol, vai poder mexer no carro, vai poder... O que os homens gostam de fazer aí? Meu marido, por exemplo, meu marido gosta de coisas eletrônicas, trocar o telefone... Mas isso foi planejado antes. Então isso não vai te apertar. Entendeu? Então, é difícil, gente, fazer isso? Fala pra mim de verdade. Não é difícil. Ei, Jaque, um beijo, meu amor. Minha Isabel. Então, a gente precisa entender que quando a gente tá falando de dinheiro, a gente não tá falando só de matemática. A gente tá falando, né, de comportamento. A gente tá falando de emoção. Então, qual que é o valor que, se você tirar para poder ir pular o carnaval, para poder viajar no carnaval, para poder fazer alguma coisa pro seu lazer nesse carnaval, eu vou no cinema com o meu filho, por exemplo, qual que é o valor que não vai fazer com que você entre em março no vermelho, que não vai fazer com que você volte, e ainda vim de vermelho não foi à toa, né? Vai fazer com que você volte tendo que usar uma máscara, que o carnaval passa e você fica usando uma máscara, né? Tipo, não, tá tudo bem. Tá tudo bem aqui. Se enganando e tentando enganar a vida. Mas você cresceu e adulto não usa máscara. Adulto precisa bancar a decisão que toma, sustentar a sua decisão.
E se esse carnaval você olhou lá e não deu para ir, não tá sobrando aqui, e eu tenho consciência de que eu estou construindo meu patrimônio, porque eu construo a minha prosperidade, então eu não vou e tá tudo certo. Não tem só carnaval na minha vida. Tem muitas outras coisas, né? E que eu posso esperar e adiar isso. Agora, uma coisa que eu estava vendo na TV, que tá sendo muito louco, né? Me desculpe aí quem ama muito carnaval, mas é porque as pessoas estão saindo como se o mundo fosse acabar, como se não fosse, né? Como se não houvesse amanhã. A festa. Sabe o que é isso, gente? São pessoas que passam o ano todo reprimidas, que passam o ano todo sem poder desfrutar de uma viagem, sem poder ir num restaurante legal, sem poder fazer uma coisa boa com o dinheiro. Aí chega o carnaval, a pessoa fica louca. A pessoa se joga mesmo, a pessoa quer viver aqueles dias ali naquela intensidade. Tudo isso, gente, fala muito sobre você. Como é que você está olhando para o seu lazer também, sabe? Essa loucura toda de, né, passou na TV, as pessoas até sendo pisoteadas lá em São Paulo, mas as pessoas estavam lá naquela loucura, querendo viver aquele negócio. Por quê? Porque talvez o resto do ano passa uma vida triste, uma vida infeliz, uma vida sem organização, uma vida sem alimentar as outras áreas da vida também, porque a gente é ser sistêmico. A gente não vive só do carnaval. Até porque o carnaval é 4 dias. Oficialmente, né? Seriam 4 dias. Aqui em BH, eu sou de BH, não sei de onde você é, mas aqui em BH já tem carnaval desde janeiro. E o povo tá enlouquecido. Isso são as nossas emoções. E quando você vai perguntar para essas pessoas, porque eu sou influenciadora da Serasa aqui em BH, né? E a Serasa, ela fez uma pesquisa. Ei, Paulino, boa noite. Ela fez uma pesquisa, né, sobre o quanto as pessoas iriam gastar no carnaval. E a maioria das pessoas, elas colocaram um valor, né, ali de R$500, mas elas estão indo no carnaval desde janeiro. Ou seja, a conta não vai fechar. No final das contas, eles vão gastar muito mais. Por quê? Porque tá todo mundo indo, eu vou também. Segundo passo, tá? Para você poder se organizar aí, ter lazer e continuar construindo, né, aí, né, o seu patrimônio, porque é isso que você quer e é isso que eu quero para você também. Separar o valor. Se eu definir o valor, agora o que eu faço? Eu separo ele. Sabe o que é isso, gente? Quando eu coloquei aqui, separar o valor. Por quê? Porque eu já tenho que ir tendo em mente que esse valor está destinado para isso. Não é usar o limite especial do seu banco, não é passar esse passeio no cartão de crédito, é separar esse valor e usar esse valor que você separou. É isso. Isso faz você não se endividar num momento de lazer. Por exemplo, quando eu viajo, e aí a gente vai ficar, por exemplo, nós somos para Gramado. Vamos ficar 7 dias em Gramado. Qual o limite de dinheiro que a gente vai levar? Primeira coisa, definimos qual que é o limite, qual que é o teto. Depois, quanto nós vamos gastar por dia? E assim nós fazíamos. E conhecemos tudo. E foi uma viagem maravilhosa. Só que aí, às vezes, eu encontro com pessoas que foram para Gramado e conseguiram gastar 4 vezes mais do que eu. E eu não fui em lugares ruins, eu fui nos lugares lindos. Eu conheci tudo que eu queria. E eu coloquei um valor que a gente ia usar todos os dias. E algumas coisas a gente escolheu. Todos os dias eu ia almoçar na melhor churrascaria de Gramado, porque lá tem muita churrascaria, né? O pessoal do sul gosta muito de churrasco. Então, vamos na churrascaria uma vez. Então assim a gente fez. E a nossa viagem foi maravilhosa. E a gente gastou 4 vezes menos do que muita gente. E antes de ir todo mundo, nossa, vocês são doidos, ir pra Gramado é muito caro. As pessoas têm essa mentalidade de que aquele lugar é tão caro que não é pra mim. Aquele lugar ali não consigo acessar porque nem nunca foi, nem nunca viu, nem nunca se planejou. Mas você vai escutar isso das pessoas quando você estiver mudando sua vida. Quando você quiser conhecer, né, outro país,
Você vai escutar as pessoas falando, tá doido, é muito caro. Eu escuto as pessoas falando, é muito caro viajar pelo Brasil. O que é caro para você? Caro é não se planejar para poder ir onde você quer. Para poder não conhecer as maravilhas que Deus fez, deixou aqui para nós, né? Isso custa caro. Isso custa tão caro que quando chega uma festa popular igual o carnaval, você vê as pessoas loucas na rua. Por quê? Porque só tem aquele momento ali de alegria, de folia, e parece que aquilo ali resume o ano inteiro. E a nossa vida não pode ser assim. A gente tem março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro para viver. E aí? E aí? Então, separei o meu valor, coloquei o teto, separei o meu valor antes. Eu não vou usar cartão de crédito, eu não vou usar o meu limite do banco. Por quê? Porque isso não é planejamento, né? E isso depois vai te gerar o quê? Dívida. Então, eu separo o dinheiro antes. Cartão de crédito não é renda. Cartão de crédito não é renda. E limite do banco não é o seu dinheiro. Quero que você guarde bem isso. Terceiro passo, não mexer na reserva. Tem várias pessoas que estão no desafio de 7 mil comigo. Juntar 7 mil reais até dia 25 de dezembro de 2026. Eu não quero que você mexa nessa reserva que você começou a fazer. Semana passada nós fizemos o depósito. Várias pessoas já com 500 reais, pessoas com valores maiores já. Pessoas que nunca tinham conseguido juntar, guardar R$1, estão agora juntando dinheiro em família para fazer os 7 mil até o dia 25 de dezembro de 2026. E às vezes, quando acontece uma festa assim, né, e você não se planejou, você fica doido para poder fazer uma viagem, você fica, né, com fogo para poder fazer aquilo que você não deveria, você vai lá e tira o dinheiro que você custou para guardar. E a reserva, gente, de emergência, ela é de emergência. Ela é para proteger o seu futuro. Ela não é para você usar como uma reserva emocional. Muita gente usa o dinheiro como se não conhecesse nenhuma estratégia, somente de forma emocional. E isso faz com que você, se enrole depois em dívida. E isso tira a sua paz financeira. Quantas pessoas estão adoecendo por causa disso? É ansiedade, é depressão, é diabetes, porque uma pessoa, quando ela não tá bem, né, a pressão dela sobe, aí vem uma diabetes silenciosa, a pessoa depois assusta. Então, você tem que prestar atenção, porque tudo isso, muitas vezes, são doenças causadas por causa do seu emocional. E a gente, né, como educadora financeira, como mentora financeira, eu falo para você com propriedade, que você tem uma coisa que tira sua paz, é a dívida. É a dívida. Porque quando eu ainda tô triste, tô com ansiedade, eu vou numa reunião com os amigos, em alguma coisa eu esqueço. Agora, quando eu tô com um problema de dinheiro, com um problema de dívida, com as contas sem pagar, onde eu vou, eu fico pensando naquele negócio, aquilo fica martelando na minha cabeça. Eu não consigo descansar, eu não consigo desligar. Então, quando a gente tem um problema, o que a gente faz? A gente resolve. A gente não anda abraçado com ele o resto da vida. Tem gente que trabalha e ganha bem, mas está andando abraçado com o problema da falta de dinheiro, da falta de organização financeira há anos. E não toma atitude. E está esperando o quê? Um milagre do céu? Deus não multiplica a bagunça. Quem me segue aqui já me ouviu falando isso. E às vezes você fala, mas eu trabalho direito, eu sou boa, Você é desorganizada, você é desorganizado. Deus não multiplica bagunça. Ou você se organiza e assume a responsabilidade de que você é a pessoa que constrói a sua prosperidade, ou você vai viver para poder apagar incêndio. Um mês você tá bem, sabe por quê? Porque você conseguiu pegar empréstimo. Porque você conseguiu alguma coisa ali, né? Uma renda extra, alguma coisa, fez uma hora extra. Mas aí no outro, lá volta você pra gangorra financeira. E isso acaba com o seu emocional. E quando a gente não tem um emocional
estruturado com o dinheiro, o que a gente faz? A gente usa o dinheiro de forma errada. A ponto de pegar a reserva financeira e usar de forma emocional e viajar com a família toda no carnaval e voltar no mês de março não saber o que vai fazer para poder pagar as contas. Que isso aconteceu com uma cliente minha. E isso pode acontecer com você. Eu lembro quando eu era adolescente, eu quis, por causa de uma decepção lá amorosa, gente, como que o emocional mexe com a gente? Mulheres, fiquem atentas. Eu fui para um carnaval em Porto Seguro. Na época, eu não lembro qual que foi o ano, mas já tem muito tempo, nem só muito tempo mesmo, mais de 20 anos isso bobear. Eu peguei dinheiro emprestado com meu pai. Uma amiga minha falou assim, não, porque a moça falou que você pode pagar a passagem depois. Fui de excursão, que viagem, de BH para Porto Seguro, de ônibus, de excursão, aquela muvuca, com R$50 na época no bolso. Mas eu tinha que idade, né? Eu tinha 20 anos. Agora, você já tem 30, 40 e tá fazendo isso até hoje. Tem a idade, né? Da gente ser mais irresponsável. Da gente ser meio assim, deixa eu ver o que acontece. Quem nunca teve essa fase? Mas essa fase ela tem que passar. E você tem que começar a ser mais responsável. Por quê? Porque você fala que você vai construir a sua prosperidade. E só você pode fazer isso. Eu não vou construir sua prosperidade para você. O governo não vai. Se você tiver muita sorte, seus pais vão plantar uma árvore e você vai se sentar debaixo da sombra dela. Mas se você não aprender como você cuida do dinheiro, esse dinheiro acaba. Tem pesquisas que já mostram que a terceira geração da família já fica sem dinheiro. A primeira trabalha muito para poder construir. A segunda vem, vê que os pais trabalharam muito, já não quer trabalhar tanto porque já tem conforto. Pensam em automatizar, em trabalhar de uma forma às vezes também um pouco mais inteligente, mas também mais preguiçosa. Aí vem a terceira, não quer fazer nada. Tem famílias que eu atendo, que eles estão fazendo, né, lá o contrato de sucessão, obrigando os netos a manterem o negócio da família, para que o negócio não morra, para que, né, todo o esforço daquele avô e daquela avó lá que começou a riqueza da família não seja perdido na terceira geração. E sabia que pode ter feito isso? Pode. Você pode também passar uma geração, se você entender que os seus filhos não vão dar conta de cuidar do negócio que você conquistou, você pode passar eles e deixar para os netos. Então existem vários meios hoje, para quê? Para poder proteger o patrimônio. Enquanto tá todo mundo às vezes torrando o pouco patrimônio que tem, os milionários estão pensando dessa forma e protegendo o patrimônio cada vez mais. E a gente às vezes com o pensamento de usar o cheque especial para pular carnaval. Tem uma propaganda que passa na TV, eu não sei, é de uma... Como é que eu falo? Essas empresas que emprestam dinheiro. O cara fala assim, nossa, vendi o meu carro para poder viajar. Refinanciei o meu carro para poder viajar. E na hora que eu vejo essa propaganda, acho que é da Crefisa, eu falo assim, não tô acreditando nessa propaganda. Não tô acreditando que uma pessoa refinancia o carro, um bem quitado, e um bem que gera dívida, porque é custo, né? É IPVA, é gasolina, é manutenção. A pessoa pagou aquele negócio, pelo menos as prestações, né? Porque não sei se você já reparou, mas você compra um imóvel, você paga o imposto na compra do imóvel, correto? Aí, todo ano, você já pagou o imposto na hora da compra, né? O governo já fica lá com o ITBI. Todo ano o governo te cobra o IPTU de novo. Entendeu? Então, você sempre tá pagando o imposto. E aí, você quer usar as coisas que você conquista de uma forma, né? Com trabalho, com muita organização, de qualquer jeito. Não consegue construir mais patrimônio. Não consegue, sabe, subir de nível. Fica estagnado. Por quê? Porque esquece de olhar para essas coisas.
E aí, qual que é o quarto passo? Falei que são 4, né? Não financiar prazer de curto prazo. O que eu quero dizer com não financiar prazer de curto prazo? Não me planejei, mas eu quero ir pro carnaval de Porto Seguro. Ei, maravilha, né? Não me planejei, mas eu quero comprar alguma coisa aqui agora. Aí o que eu faço? Divide de 6 vezes, divide de 12 vezes, divide de quantas vezes você puder. Eu gero uma dívida. Todas as vezes que eu antecipo alguma coisa que eu não me planejei, eu vou estar gerando dívida. E quem quer construir patrimônio tem que aprender a parar de pagar juro e começar a fazer o dinheiro trabalhar para você de verdade. E muitas vezes nós temos medo, né, de fazer o dinheiro trabalhar pra gente de verdade. Por quê? Primeiro porque muitas vezes ninguém ensinou isso pra gente. Principalmente as mulheres. A maioria das mulheres acha que os homens são melhores com os números do que ela. Já não se posiciona. E para ser melhor com números, você não precisa ser boa de matemática. Você precisa entender o seu comportamento. Aí você vai fazer riqueza. Aí você vai gerar prosperidade. Te ensinaram que é matemática e eu tô te falando aqui que é o seu comportamento que vai te enriquecer. É o seu comportamento que vai fazer com que você adie essas escolhas aqui, ó, de curto prazo e fique criando dívida e dívida e dívida. Por quê? Todas as vezes que você pega o seu celular, aparece uma oportunidade para você comprar algo que você não precisa. E você, por não ter conhecimento, trabalha igual uma louca, né? Isso eu sei que você faz, mas nunca consegue crescer. Por quê? Porque tá lá, passeando, viajando, colocando dinheiro num lugar que não vai render nada pra você. Não vai mudar a sua vida. Aí a gente fala que qual que é a principal diferença de uma pessoa que tem uma mentalidade de abundância, uma mentalidade rica. Quando eu falo rico, né? As pessoas, porque você tá falando rico e pobre? Gente, não tem rico e pobre no mundo. Por que eu não posso falar mentalidade rica e mentalidade pobre? Tem rico e pobre no mundo. A gente escolhe se a gente vai ser rico ou pobre aqui, ó, através da nossa mentalidade. Tem pessoas que fazem, né, limpeza, trabalham com limpeza e conseguem ter muito mais dinheiro guardado do que uma pessoa que é o CEO de uma empresa aí, que ganha bem e que não guarda um real. E aí? A mentalidade de quem ganha 50 mil é rica? Não. A mentalidade de quem ganha um salário mínimo é pobre? Depende. Depende do que você está escolhendo, depende do que você está lendo, depende do que você está querendo para sua vida. Da responsabilidade que você decidiu assumir com o seu dinheiro. Então, não é sobre muitas vezes, igual eu escuto as pessoas falando, quando eu ganhar mais, a minha vida vai ser diferente. Outro dia eu fui dar uma palestra para os professores estaduais, servidores públicos. Ninguém ali ganhava mal, assim, o professor ganha mal. As pessoas falam sobre isso, né? E aí, eu perguntei para eles, quantas vezes você falou que quando você ganhasse mais, você ia guardar o dinheiro? Tanta gente levantou a mão. Quantos aumentos de salário você já teve e não guardou dinheiro? Quantas vezes você teve dinheiro nas suas mãos e não guardou parte dele? Todos os meses você pega uma quantia. E se você não aprender a fazer isso agora, você nunca vai construir patrimônio de verdade. Por quê? Porque a sua mentalidade é de escassez. Você pensa assim, eu não posso guardar porque vai faltar. Sendo que quando você vira essa chave, é a hora que você muda de vida. É a hora que você guarda, é a hora que você aprende a tirar dinheiro para o seu lazer. É a hora que você vai no mercado sem medo de olhar para o valor da conta. É a hora que você paga as suas contas feliz. Por quê? Porque você é organizado e você tem. É a hora que você descobre que você também pode ser generoso. Porque agora, com a organização financeira, eu tenho pra mim e eu posso ajudar uma outra pessoa que tá precisando. E essa pessoa nem precisa me pedir. A generosidade é isso. É eu ver alguém necessitando e eu ajudar sem ela precisar me pedir.
a gente muitas vezes não consegue ser generoso porque a gente pensa que vai faltar pra gente, né? Então, se vai faltar pra mim, eu não posso ajudar fulano. Eu não posso ajudar a Paloma. Eu não posso ajudar a Débora. Eu não posso ajudar a Adriana. Eu não posso ajudar a Karine. Por quê? Porque vai faltar pra mim. Então, presta atenção também em uma outra coisa. Qual que é o ponto? Eu quero ir ter esse momento de lazer porque, né, eu decidi, é uma escolha minha, ou porque é que tá todo mundo indo e eu tenho que ir também. Porque a maioria das vezes que a gente faz uma coisa é porque a gente é influenciado pelas outras pessoas. A gente é levado, né? Você tá lá no sofá vendo a TV e tá passando aquele carnaval todo, aí você, nossa, o que eu tô fazendo dentro dessa casa? Minha vida tá muito ruim, eu vou também. Aí lá vai você. Você quer pertencimento, você se compara. E tudo isso, muitas vezes, são, né, é o combo para levar o seu dinheiro embora. Porque você vai agir de forma emocional. Se tá todo mundo lá, eu vou também. Né? Aí mesmo minha mãe já dizia, você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo. E eu tenho que entender isso para fazer boas escolhas para minha vida. Aonde você quer estar? Você quer ser todo mundo? Ou você quer ser diferente e construir o seu patrimônio? E quando chegar março, um monte de gente estiver reclamando que tá sem grana, porque não se planejou pro carnaval, você está tranquilo, em paz, construindo aquilo que você combinou com você. O que dói não é os combinados que a gente faz com os outros que a gente quebra, é os combinados que nós fazemos com nós mesmos. Por quê? Todas as vezes que eu faço um combinado comigo e eu não cumpro, eu me sinto mal, insuficiente. Isso tira a minha autoconfiança. E para fazer dinheiro, eu preciso estar bem, eu preciso estar cheia de energia, eu preciso me sentir bonita, alegre, feliz, autoconfiante. Por quê? Porque senão eu vou atrair só coisa capenga. Tudo que acontecer eu vou pensar que não é para mim. Viajar pelo Brasil é mais caro do que sair do Brasil. Depende do que você quer fazer. E você vai acreditando nessas coisas que as pessoas vão contando. Então, a nossa live hoje foi para poder trazer para você isso. Não é sobre você não pode sair para o carnaval, você não pode aproveitar o seu lazer, você deve, porque você trabalha também para isso. Mas todas as vezes que você fizer, né, o seu planejamento do mês, que data tem ali que você não colocou? É um carnaval? É um sítio? É um aniversário? É o aniversário do filho? É o aniversário da mãe? É o quê? Que data especial tem ali? Que você vai precisar colocar um pouco mais de dinheiro ali no lazer, né? Definir esse teto, separar esse dinheiro antes, entender que você não passa cartão de crédito para desfrutar, né? Para poder ter lazer. Você não passa, gente. Ah, mas aí eu passei porque eu tava comprando as minhas passagens de avião e eu uso milhas. Então compra antes, no dia da viagem já tá tudo pago, você vai em paz. Agora resolvi que eu vou viajar amanhã, sai correndo aqui, ó, entro no site para comprar uma passagem cara e me enrosco tudo. Isso não é legal. Então quando a gente pensa antes, a gente antecipa. E quem se antecipa, governa. Se você não está governando a sua vida hoje, é porque você não tem clareza, não tem método e não tem ferramenta para isso. E a gente não pode ter vergonha de bater no peito e falar assim, eu preciso de ajuda. Eu preciso resolver isso. Eu não vou passar mais um ano nisso. Eu não vou fazer X anos dessa forma. Por quê? Hoje talvez você tenha 20 anos, mas hoje talvez você tenha mais de 40. Até quando você vai viver nesse rolo? Até quando você dá conta de viver dessa forma? Quando eu acordei, eu tinha 32 anos. E que bom que eu acordei ali. Porque de lá pra cá, minha vida já mudou demais. E todas as vezes que eu falo disso, é na esperança de que você entenda, de que você também pode mudar a sua vida, né? E pra tudo nesse mundo, a gente precisa do dinheiro. E o dinheiro, ele é uma ferramenta boa, se a gente souber como utilizar. Agora, se a gente não souber, ele vira um problema na nossa vida. Mas não porque o dinheiro é a raiz do mal, e sim porque você não tem responsabilidade para poder construir a sua própria prosperidade.
Então, essa live aqui é sobre responsabilidade, é sobre prosperidade, né? E a gente, quando a gente quer construir, como é que eu falo? A gente quer construir as nossas coisas, sabe? A gente não fica vivendo de improviso. Isso é viver de improviso. Contar com cartão de crédito, contar com um cheque especial, mesmo ganhando bem, é viver de improviso. E você tem condição de sair desse improviso. Basta você querer se organizar. Basta você entender que eu vou precisar agir como adulto e começar a fazer escolhas. Agora não dá para ter tudo. Talvez lá na frente eu possa ter mais. Talvez lá na frente, com essas escolhas que eu vou fazer aqui agora, as coisas mudem. E aí eu vou poder pensar diferente. Mas quando você começa a desenvolver um relacionamento saudável com o seu dinheiro, a sua mente muda completamente. E você começa a entender onde colocar o seu dinheiro para que você sempre tenha tranquilidade. Lazer, contas pagas, paz, seu plano de saúde em dia, né? Olha que maravilha, que SUS existe, é bom, mas seu plano de saúde é muito melhor, né? Você eliminar essas coisas da sua vida é muito bom. Olhar para aquilo que realmente importa. E muitas vezes você tá andando de Uber para lá e para cá e não tem R$1 guardado. Mas eu ganho bem. Mas não cuida. E a gente só tem aquilo que a gente cuida. E se você chegou até aqui, eu já vou estar encerrando essa live. Se você chegou até aqui, nesse conteúdo que é denso, que é um conteúdo mais profundo, que é um conteúdo que ensina, mas que também puxa a sua orelha, porque a gente, quando quer crescer, a gente precisa de empurrão. E não precisa de gente que fica passando a mão na nossa cabeça. A gente precisa, às vezes, de um chacoalhão. E aí, muitas vezes, a gente não tem pessoas para dar um chacoalhão na gente quando o assunto é dinheiro. Porque a gente usa uma máscara quando a gente fala de finanças. Tá tudo bem aqui. Mas só você sabe quem você é quando você tira essa máscara na hora que você vai dormir. Quando você abre o extrato do seu banco. Quando você olha para a sua fatura do cartão de crédito. Quando você começa a entender que eu estou passando do limite, mas eu não sei o que fazer. Eu já estou no desespero, às vezes, Acontece. E você precisa decidir se você vai viver 2026 assim, sim ou não. E se você decidir que não, fica atento aqui nesse Instagram, que em breve eu vou ter uma oportunidade para você. E quando eu falo de oportunidade, é oportunidade de verdade, mas não é para todo mundo. Não é para curioso, não é para curiosa. É para quem quer de verdade mudar. Igual eu quis lá, quando eu tinha 32 anos e falei, eu não posso ser essa pessoa que tem dívida de cartão, cheque especial, devendo carro financiado, não podia atender o telefone, porque eu sabia que ia ser uma cobrança. E eu tinha filho para criar. E ali eu tive que aprender que ou eu crescia, ou aquilo ia me matar. E o pior, eu não ia morrer sozinha, porque eu ia prejudicar um filho. Então, para você que tem vontade de fazer diferente, de crescer, de mudar de verdade, fica ligado aqui, que a gente vai ter novidades aí depois do carnaval, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tudo bem? Tudo ok por aí? Perguntas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pergunte aí. E só para terminar, já que não veio nenhuma pergunta aqui, Lembra de dizer para você mesmo, eu construo a minha prosperidade. É você que constrói. Ô, Jaque, eu também amo te ouvir. Você me ensina muito, viu? Eu quero que você grave isso. Eu quero que você anote essa frase. Por quê? Porque aquilo que a gente repete, gente, vai mudando a nossa mentalidade, o nosso comportamento.
É só falar isso que tudo vai ser resolvido? Não, por quê? Porque você precisa ter atitude. Mas você precisa começar de algum lugar. E se você se responsabiliza, a chance de você mudar de vida é muito maior. É aquilo que eu te falei, a vida ela é injusta. Mas não dá pra você viver colocando a culpa em outra pessoa por aquilo que você ainda não determinou, que só depende de você fazer. Então, coloca aí, escreve aí. Eu construo a minha prosperidade. Em 2026, eu vou construir a minha prosperidade. Eu sou a responsável, eu sou o responsável. Eu não vou terceirizar aquilo que é importante para minha vida para as outras pessoas, mas chega. Chega. É isso. Enquanto você não decidir, eu não posso decidir para você. Eu não posso. Eu só posso ficar na torcida, né? Agora, se tem gente na torcida e você não entra em campo para jogar, aí o problema é com você. Então é você que tem que decidir. É isso, gente. Eu quero que vocês aproveitem o feriado com responsabilidade emocional, financeira, né? Eu recebi uma mensagem do governo hoje, eu acredito que eles têm um mandato para todas as mulheres, porque a gente está tendo muito caso de feminicídio, de assédio, né? Principalmente aqui em Minas Gerais, a gente está carregando um recorde horroroso de desrespeito às mulheres, de importunação. E tem sido muito difícil assistir o jornal nos últimos dias, com tantos casos, né? E eu só queria falar pra você uma coisa. Não tem como chegar nesse mundo se não for através de uma mulher. Pra você estar aqui, homem, você precisou da sua mãe. Você precisou de uma mulher. Jesus nasceu de uma mulher. E aí, quando a gente vê a forma como as mulheres estão sendo tratadas hoje, é aterrorizante. A gente pensar que uma mulher não pode sair do trabalho e ir para um ponto de ônibus em paz, porque ela corre o risco de ser, né, abordada, estuprada, morta. Então é sério isso que está acontecendo. E nós todos aqui temos irmãs, sobrinhas, amigas, tias, mãe, todas mulheres. Então, só queria deixar agora isso, porque eu recebi, né, uma mensagem agora à noite lá do governo falando que é carnaval, mas se por acaso você, mulher, for importunada, diz que 180 e denuncia mesmo, mulherada. Denuncia mesmo. A gente não pode aceitar, né, viver dessa forma, como se nós fôssemos objetos independente da sua postura. Ninguém tem o direito de encostar em você, ninguém tem o direito de abusar de você. E por isso mesmo que você tem que estar em lugares onde você busca autoconhecimento, busca informação para você conseguir se posicionar na sua vida e se posicionar nessas questões todas que vão acontecendo. E também aprender a se proteger. Porque hoje é necessário a mulher aprender a se proteger. Aprenda a se proteger. Faz aí uma luta, alguma coisa. Porque, gente, aquilo que eu falei, eu sou responsável. Se eu for esperar o governo prender todos os bandidos, todos os estupradores, não vai, sabe? Então, rainha, se cuida nesse carnaval. Se cuida, se ame, sabe? Cuida de você, cuida do seu corpo, se ame, se guarde, se preserve. Por quê? Porque lá fora, ninguém vai cuidar de você. E você precisa ter essa consciência que as coisas estão cada vez piores. E os homens, por favor, tenham consciência, né, de que vocês nasceram de uma mulher e de que nós, né, nós somos importantes nesse mundo e devemos ser bem cuidadas, respeitadas e amadas. Bom carnaval para todos. Beijo. Até quinta-feira, hein, gente? Quinta-feira tem mais live aqui, às 20 horas. Tchauzinho para vocês.